Em 2011 foi lançado o filme Contagem Regressiva, baseado no best-seller de John Hagee. O filme destaca a realidade de um conflito inevitável entre o Israel e o Islã. Armas nucleares são contrabandeadas para a América e um agente do FBI corre contra o tempo para desvendar um mistério que ameaça os Estados Unidos e uma série de eventos assim chamados apocalípticos. Com o Oriente Médio em crise, Israel é empurrado para uma guerra iminente, onde a América é agora o alvo da batalha por Jerusalém. O agente do FBI percebe que nem todas as pessoas são confiáveis e a nação é reduzida ao caos, em um cenário que abalará não apenas um país, mas trará consequências catastróficas ao mundo. O prenúncio do Armagedon já começou. O holocausto nuclear ameaça a estabilidade global e a destruição do mundo parece estar chegando a um ritmo acelerado. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra apocalipse? Tragédias, misérias, fim do mundo, uma terceira guerra mundial? Nos últimos anos, vários filmes foram produzidos criando diferentes versões para o fim da história humana, o fim do planeta Terra. Mas o que os diretores desses filmes apresentaram não é a verdadeira história. De fato, essa só a palavra de Deus, a Bíblia, pode apresentar. Por isso desejo convidar você para juntos mergulharmos no estudo do livro do Apocalipse e nele descobrirmos como Deus de fato revela os últimos acontecimentos da história humana. Nesse estudo, iremos percorrer todos os 22 capítulos do livro e nos surpreenderemos com as revelações feitas através desse código profético, respeitando sempre, é claro, o princípio de interpretação da Bíblia, o qual nos ensina que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Vamos descobrir o final da história e o plano que Deus tem para a minha e para a sua vida. Há quase 2000 anos atrás, Deus se revelou ao seu servo João na ilha de Patmos, lá no Mar Egeu. Nós estamos aqui numa ilha, no Rio de Janeiro, e a partir desta ilha, nós começaremos o estudo do livro do Apocalipse. João recebeu a ordem de escrever tudo o que ele havia visto, e essas revelações servem para o povo de Deus ao longo de toda a história da era cristã. Por isso eu quero convidar você para, a partir de agora, desta ilha aqui no Rio de Janeiro, nós começarmos o estudo do último e mais surpreendente livro da Bíblia, o livro do Apocalipse.
Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar nosso primeiro tema, contagem regressiva para o futuro. Queria convidar você a tomar a sua Bíblia e estudarmos a partir de hoje esse extraordinário livro. Você já ouviu falar em Nostradamus, sobre suas profecias? Segundo alguns, ele tinha a capacidade de prever o futuro, e alguns acham que muitas dessas profecias estão se cumprindo em nossos dias. Mas há uma verdade que a palavra de Deus ensina em Isaías 46, 9 e 10, que somente Deus sabe o futuro. Por outro lado, o livro do Apocalipse começa declarando algo muito interessante. Leia comigo, Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João recebeu uma ordem divina. E sabe qual foi essa ordem? Aqui está ela, no versículo 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem era João? Junto com Pedro e Tiago, João era um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Por isso ficou conhecido como discípulo amado. Ele esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, na noite anterior à crucifixão, lá no Jardim do Getsêmani, e foi a ele que Jesus confiou sua mãe na hora da morte. Foi ele também quem correu até o sepulcro na manhã de domingo, quando soube da ressurreição de Cristo. A Bíblia deixa bem claro que ele possuía um temperamento forte. Em Marcos 3,17, ele chega a ser chamado Filho do Trovão. E em Lucas 9,54, queria fazer fogo dos céus e queimar os samaritanos. Mas esse temperamento forte começou a ser transformado pela convivência com Cristo. Ele aprendeu de Jesus lições de mansidão, humildade e o amor, que são tão essenciais ao cristianismo e também ao crescimento na graça, condição essa para o serviço cristão. João entesourou cada lição e constantemente procurava levar sua vida em harmonia com o divino padrão. João tornou-se manso e meigo, obtendo assim um conhecimento experimental do Salvador. Jesus amava a todos os 12, mas o espírito de João era mais receptivo. Ele era o mais jovem dos 12 e, com confiança igual à de uma criança, abria o coração a Jesus. Jesus foi crucificado no ano 31 da era cristã. Os discípulos sofreram uma forte decepção, mas, após a sua ressurreição, um novo ânimo se apoderou dos discípulos e, com a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o Evangelho foi rapidamente disseminado pelos 4 cantos do Império Romano. João trabalhava pelos irmãos com crescente fidelidade. Os tempos eram cheios de perigo para a igreja. Enganos satânicos existiram por toda parte. Por meio de falsificações, os emissários de Satanás buscavam suscitar oposição à doutrina de Cristo. E como consequência disso, dissensões, heresias estavam pondo em perigo a igreja. Alguns que até professavam a Cristo pretendiam que o seu amor os libertara da obediência à lei de Deus. Por outro lado, muitos ensinavam que era necessário observar os costumes e cerimônias judaicos e que a mera observância da lei, mesmo sem fé no sangue de Cristo, era suficiente para a sua salvação. Assim, muitos eram levados a um labirinto de ceticismo e engano, e foi nesse contexto que João foi preso. Como Pedro, Paulo, João foi convocado a Roma para ser julgado por sua fé. Lá, perante as autoridades, as doutrinas do apóstolo foram deturpadas. Falsas testemunhas acusaram a João de ensinar heresias e o imperador Domiciano, cheio de ira, ordenou a morte de João. João então foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor
preservou a vida desse fiel servo de Deus, da mesma maneira que preservara a vida dos 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha ardente. João foi então retirado do caldeirão sem sofrer nenhum dano, e diante desse milagre, o imperador Domiciano decretou que João fosse banido para a ilha de Patmos, para que a sua influência não mais fosse sentida, e ele morreria afinal pelas privações e sofrimentos. Segundo a tradição, João foi mandado para a ilha de Patmos por volta do ano 95 ou 96. Patmos era uma pequena ilha da Grécia, a 55 quilômetros da costa da Turquia, lá no Mar Egeu. Hoje, uma população de 3.000 habitantes mora nessa ilha. Por volta do 1º século, quando o Império Romano ainda dominava o mundo, a ilha foi usada como um lugar de banimento e prisão. Mas, para o serviço de Deus, lá João também estava. E o céu o habilitou. Ali, afastado das cansativas cenas da vida e dos ativos labores, ele teve a oportunidade de presenciar a companhia divina, a companhia dos anjos, e destes recebeu preciosas instruções que foram transmitidas para a Igreja de Deus. Entre as rochas e recifes da ilha de Patmos, João manteve comunhão com seu Criador. As rochas lhe lembravam Cristo, a rocha de sua fortaleza, em cujo abrigo podia refugiar-se sem temor. Isolado nessa ilha, longe dos queridos da igreja, João recebeu uma extraordinária revelação. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, nós lemos: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. A expressão achei-me em espírito de Apocalipse 1:10 indica o início das suas visões. As revelações do livro estavam começando a serem dadas. Havia-se passado cerca de 65 anos desde que João vira Jesus pela última vez. Ele tinha visto seu mestre no Getsêmani, com a face manchada a gotejar de sangue em agonia. Vira suas mãos marcadas, presas pelos soldados romanos, vestido com um manto púrpura e coroado com a coroa de espinhos. Também vira seu Salvador suspenso na cruz, objeto de cruel zombaria e escárnio. Agora é permitido a João contemplar uma vez mais ao seu Senhor. Mas quão mudada está a sua aparência. Não mais um homem de dores, desprezado, humilhado pelos homens. Ele vê agora o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte e pode salvar todos os que se aproximam dele. Na revelação a ele dada, foram desdobradas as cenas de uma empolgante experiência que o povo de Deus teria ao longo da história, a igreja em várias fases. Assim, nós podemos compreender melhor o livro de Apocalipse, através de suas figuras, seus simbolismos. Algo de vasta importância é nos ensinado. João, a fim de que o povo de Deus, dos seus dias e dos dias futuros, pudesse compreender melhor os perigos e conflitos diante deles, registrou essas mensagens no Apocalipse. E eu e você temos isto hoje em nossas mãos. Por isso, bem-vindo ao último e mais surpreendente livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. A partir de hoje, nós vamos compreender melhor a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Seja bem-vindo a esse estudo e que Deus o abençoe. Ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado por esse livro maravilhoso do Apocalipse e por todas as verdades que ele contém. Que nós possamos, a partir de agora, juntos nesse estudo, compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém.